Muito obrigado pelo convite de poder participar com vocês, celebrando mais esse Maio Roxo da Associação Goiana de Doenças Inflamatórias Intestinais. É um prazer grande estar aqui com vocês e pediram que eu falasse sobre algum tema e eu escolhi falar sobre as orientações do paciente com doença inflamatória intestinal naquilo que eu sou mais perguntado geralmente no consultório, nas dúvidas mais frequentes. Eu acho que isso aí vai poder, pelo menos alguém vai ter alguma coisa que eu vou falar que vai poder aproveitar, porque são perguntas realmente muito frequentes nas doenças inflamatórias intestinais. Quero aqui agradecer já inicialmente, em nome meu próprio, como também de todos aqueles que trabalham comigo na Faculdade de Medicina, no ambulatório da doença inflamatória intestinal, na enfermaria, na minha clínica. Todos aqueles que participam comigo são pessoas abnegadas, são pessoas que ajudam muito a mim e a todos os nossos pacientes com doença inflamatória intestinal. Aqui então o meu agradecimento a todos. São meus conflitos de interesse. Uma das primeiras questões, as primeiras perguntas é essa. Geralmente o paciente vem depois de passar por vários médicos, né? O diagnóstico nem sempre é fácil, às vezes ele não aparece tão florido para a gente poder suspeitar de cara da doença, e vários médicos muitas vezes não têm muito costume com essa doença, vão encaminhando o paciente de um para outro até que eles chegam até mim ou algum outro paciente, ou algum outro profissional que esteja militando na área das doenças inflamatórias intestinais. Então a pergunta é essa: olha, doutor, depois de consultar vários médicos, disseram que eu tenho doença inflamatória intestinal. O que isso significa? E agora? O que eu devo fazer? Quer dizer, toda essa angústia, indefinição e falta de conhecimento em relação à doença e de como de proceder, né? Embora muitos sejam curiosos, já investigam na mídia, na internet, o que se trata e tal, etc. Já vem até com alguma informação interessante, mas querem saber do profissional que atende o que é essa doença e o que isso significa e o que ele tem que fazer. Bom, significa que há uma inflamação intestinal na doença inflamatória intestinal, seja na doença de Crohn, seja na retocolite ulcerativa, seja nas microcolites, que também são doenças inflamatórias intestinais. Há uma inflamação mas essa inflamação intestinal pode apresentar manifestações em todo o organismo. Ela pode ter representações de sintomas em todo o organismo. Há sintomas abdominais, obviamente, e manifestações extraintestinais. As mais frequentes nas articulações, na pele, nos olhos e em alguns outros órgãos que são menos frequentes, eu não vou citar aqui. Na retocolite ulcerativa, a retocolite ulcerativa ela atinge somente a mucosa, o revestimento do colo e do reto. É uma condição crônica, recorrente do colo e do reto. Ela varia de extensão. Quando ela só acomete o reto, é chamada de proctite. Quando ela comete o reto e esse colo esquerdo, reto, sigmoide e colo descendente, é chamado de colite esquerda. Quando ela vai mais além, acomete o transverso até às vezes o seco, ela é chamada de pancolite. Manifestação mais comum: diarreia, geralmente com fezes com sangue ou fezes com muco e às vezes até fezes com pulso, dor abdominal e anemia. É dessa forma que os pacientes se apresentam nessa condição. Na doença de Crohn, a doença de Crohn já é uma inflamação crônica e recorrente, todas as camadas, não só do revestimento, mas todas as camadas da parede intestinal, que afeta praticamente, pode afetar qualquer segmento do intestino, do tubo digestivo. Mais frequentemente na região iliocecal, onde o intestino fino encontra o intestino grosso, nessa região aqui do lado direito inferior do abdômen, e no colo. Manifestação: diarreia, dor abdominal. Aqui o sintoma principal é a dor. O paciente está com atividade da doença e geralmente tem dor. Nem sempre tem diarreia, mas tem dor. Perda de peso também é muito comum e às vezes febre. Bom, e falando sobre as manifestações intestinais, as mais frequentes são as articulares, as dermatológicas, né, na pele e nos olhos. Tem outros em outros locais, mas acho que não cabe falar. Essas são as mais comuns e que geralmente, em algum grau, ela pode estar associada com a atividade intestinal da doença.
aqui acometendo uma grande articulação, nesse caso tem a dor, que é chamada de artralgia, e aqui tem um pouco de edema, quer dizer, tem artrite também. Pode acometer grandes articulações, pequenas articulações nas mãos, nos pés, né? Na coluna, né? Então, tem várias articulações que podem ser acometidas. Isso é um sintoma muito comum e que muitas vezes acompanha a atividade da doença, ou seja, acompanha a inflamação no intestino também. Aqui não sei se vai dar para ver bem, mas esse aqui é um pioderma, é um eritema nodoso, tá? Uma mancha na pele, né? Uma mancha com discreta elevação, não sei se está dando para ver direito, mas aqui vai dar. Essas manchas na pele é o eritema nodoso, tem relação com a atividade da doença. O intestino com certeza vai estar acometido nessa condição e tem que se melhorar a medicação. Aqui o pioderma gangrenoso é uma ferida que dá na pele, um aspecto não é muito bonito, mas essa ferida é muito potencialmente tratável, tem como a gente tratar, isso dá para se tratar bem e pode ou não estar associado à atividade da doença. Essas manchas nos olhos, de inflamação da uva, chamada de uveíte anterior, isso também é muito comum, isso também geralmente acompanha a atividade da doença. E o que esse paciente tem que fazer? Logicamente, consultar com um médico especialista da área, né? Ele vai fazer, o médico vai pedir para ele exames de laboratório, além do exame clínico normal, saber da doença dele, conversar muito com ele sobre isso, saber do histórico, de quando começou, tudo isso é de prática, numa consulta bem elaborada num paciente com doença inflamatória. E vai fazer exames de laboratório, exames de sangue, para ver condições gerais, hemograma, provas de atividade inflamatória. Diversas provas podem ser feitas para ver se tem inflamação em atividade, e uma que eu uso muito é a calprotectina fecal. Ela dá uma ideia muito apropriada de como está essa inflamação no intestino. É importante também ter um exame de imagem, seja uma enterotomografia, seja uma enteroressonância, ou uma colonoscopia, ou os dois, para a gente definir direitinho o local da doença, o acometimento, o tamanho das lesões, como é que essas lesões estão se comportando. Tudo isso é importante, porque esse conjunto desses dados pode aferir a atividade e a gravidade da doença. Esse é um índice de atividade da doença de Crohn, chama-se índice Harvey-Bradshaw, é um dos mais usados, porque ele é mais simples. Tem outros, né, tem o que a gente usa, o IADC, em inglês chama-se DAI, tem outros mais simples, mas assim, esse é um índice bem simples e bem apropriado para se calcular a atividade, calcula desde o estado geral do paciente, a dor abdominal, número de evacuações, presença ou não de massa abdominal e complicações intestinais, como eu falei agora, de articulares, nos olhos, na pele, etc. Isso é pontuado e vai ver a gravidade da doença. Isso aí, geralmente, todo médico que vai atender o paciente, ele tem essa informação, isso é pontuado no paciente com doença de Crohn. Na retroulcerativa tem vários índices, tem o da clínica Mayo, tem esse de índice de Trulob-Witz, que é um índice muito antigo, foi revisado em 95, mas ele é de 1956, é uma das classificações mais antigas que a gente tem em medicina e muito apropriado para a retocolite. Leva em conta o número de evacuações, a presença de sangue nas fezes, a temperatura, pulso e dosagem da hemoglobina no hemograma e da velocidade de hemossedimentação com a prova de atividade inflamatória. Então, portanto, isso também o paciente vai fazer e vai saber como a doença dele está. Outra pergunta importante que o paciente depois da primeira visita faz é: doutor, qual é a frequência que eu devo visitar o meu médico? Quantas vezes o senhor quer que eu venha aqui? Daqui 30 dias, daqui 60 dias, daqui 90 dias? Isso depende muito. Se o paciente tem atividade da doença, eu quero ver ele por uma semana ou duas, né? Se o paciente está bem, ele respondeu bem, está em remissão, olha, 3, 4 meses, até mais para pessoas que moram mais longe, dependendo da conveniência, né? Então, tudo depende muito da atividade da doença, depende muito da gravidade da doença, a gente vai fazer esse escalonamento. Então,
Essa é uma decisão que deve ser compartilhada entre o médico e o paciente. É bom que isso fique bastante acertado. Essas doenças, doutor, causam vários sintomas. Quando eu devo me preocupar? Bom, realmente tem vários sintomas dessa doença. Eu diria que essa preocupação não é uma preocupação para qualquer sintoma. Por exemplo, na doença de Crohn, eu tenho diarreia depois que comi alguma coisa que eu achei que me fez mal. Foi uma vez só, duas no banheiro, e no outro dia eu estou bem. Isso é um sintoma que eu tive como qualquer pessoa tem. Agora, se eu tiver uma diarreia que persiste, acompanhada de dor abdominal, às vezes febre, opa, peraí, isso não, isso é uma atividade da doença. Da mesma forma, a retocolite, né? Eu tive lá soltei o intestino por alguma coisa, ou as fezes ficaram moles, isso não é uma crise de retocolite, mas se vier com diarreia, com sangue, dor abdominal, isso é uma crise, principalmente se isso aí vier 2, 3, 4 dias seguidos, né? Existem alguns outros sintomas que nos inferem muita coisa. E um dos sintomas que dá para a gente perceber o que o paciente relata. Ele fala: doutor, eu estou me sentindo muito cansado, coisas que eu fazia normalmente não consigo fazer mais, me sinto cansado. Isso são manifestações sistêmicas da doença, e isso chama atenção. Chama atenção de que essa fadiga, né, a gente chama de fadiga muscular, fadiga em todos os aspectos, isso pode estar precedendo uma atividade da doença. Isso é uma coisa importante nas doenças inflamatórias intestinais. Qual a causa e por que tem essa inflamação no intestino? Essa é uma pergunta difícil de responder. Eu costumo brincar com os meus pacientes que se eu tivesse essa resposta eu estaria ganhando o prêmio Nobel de Medicina. Mas é fácil de saber, mas não difícil da gente estar mais ou menos por dentro do que acontece. Já vou falar também sobre isso. A outra pergunta também muito frequente: se essas doenças têm cura ou não. Se não tem cura, vou ter que tomar remédio a vida toda? Todas essas são perguntas que são feitas e a gente tenta responder. Vamos falar sobre a questão da causa? A questão da causa, desses fatores relacionados, não tem uma causa específica. O que se tem é uma associação genética, que a gente chama de genoma, quer dizer, a pessoa tem uma predisposição genética para a doença, do microbioma, alguns micróbios que podem facilitar o aparecimento da doença, do espossoma. O espossoma é onde você vive, tudo aquilo que você é exposto àquele meio, naquela região, naquela cidade, o alimento que você come, as coisas que você convive. E o imunoma. Imunoma é a questão da imunologia própria da pessoa, da reação imunológica própria da pessoa. O conjunto disso é que vai levar à presença ou não da doença inflamatória intestinal. Antigamente se dava muito valor à genética. Esse valor hoje está bem pequenininho. A gente sabe que cada um desses tem a sua importância, cada um desses está sendo muito estudado para a gente tentar saber o fator principal. Sabe por quê, gente? Porque a hora que a gente souber o fator principal, a gente está bem perto da cura dessas doenças. Então, muito está sendo estudado e as coisas estão chegando bem perto. Bom, essas doenças não têm cura? Acabei de falar, não tem. Hoje são doenças crônicas e nós não temos a cura. Mas qual que é a excelente notícia para isso? É que hoje nós podemos controlar muito bem essa doença com os medicamentos que a gente dispõe. Então, não tem cura, mas tem controle e as pessoas podem ter vida normal. Eu acho que mais de 90% dos meus pacientes têm vida normal, sem atividade da doença, com um determinado medicamento. Então, não tem cura, mas tem controle. E a pessoa dá para viver normalmente, sem problema nenhum. E a outra questão: se não tem cura, vou ter que tomar remédio a vida toda? Tá, você vai ter que tomar algum remédio, sim. Inicialmente pode até tomar mais de um remédio. Depois que a doença for controlando, que a gente conseguir fazer uma cicatrização da mucosa, fazer com que você esteja com uma resposta boa, chamada resposta profunda, né? Quer dizer, a mucosa cicatrizada do intestino, a gente pode ir diminuindo esse remédio, tirando alguns, e você passa a tomar medicamentos de manutenção. Esse, eu acho que o paciente com doença inflamatória intestinal, ele não deve ficar sem. Ou pelo menos um medicamento
de manutenção para quê? Para evitar que você tenha recidivas da doença. Então, é importante que você tenha um medicamento que evite que você tenha recidivas. A gente sabe que essa doença ela é caracterizada por períodos de remissão e de recidiva. Então, quando você toma um medicamento para evitar essa recidiva, você fica mais tempo sem inflamação e isso pode durar vários e vários anos. Os remédios são muito fortes, causam efeitos colaterais. Gente, não é que tem remédio forte, não é isso. O remédio tem que combater uma inflamação muito forte. O pior que tem é a doença, é a atividade da doença, a doença que vai causando ulcerações, fístulas, fissuras na mucosa intestinal, estenose. Isso é que é ruim. O remédio só vai combater essa inflamação. O remédio forte é aquele que combate bem essa inflamação. Eu quero que meus doentes usem remédio forte para combater uma inflamação forte e que eles fiquem bem. Causa efeitos colaterais? Podem causar sim. Não estaria mentindo se eu falar que remédio não tem efeito colateral. Até um copo d'água tem efeito colateral. Até um copo de chá pode ter efeito colateral. Então, agora, tudo isso com o seu médico, ele pode e deve estar atento a esses possíveis efeitos adversos. Isso pode ser tratado e mudado sem problemas, até que isso seja bem estabilizado. Então, não tenha medo do remédio. A gente tem que ter medo da doença. Quando uso corticóide, melhoro rápido, mas não gosto porque engorda. Essa é uma questão uma pergunta muito interessante. Corticóide faz ganhar peso, corticóide faz dar acne, né, espinhas na pele, né? Corticóide às vezes dá estria, mas o corticóide é um excelente medicamento, mas só para os períodos de crise da doença. O corticóide usado por tempo prolongado não é bom. Então, o corticóide, o paciente toma, responde rápido, vai no seu médico, ou o seu médico passa o corticóide durante 3, 5 dias e já entra com outro medicamento potente para poder combater aquela inflamação. Então, o corticóide usado cronicamente não faz bem. Tem um livro só de efeitos adversos. É um excelente medicamento, mas só para usar nas crises e por pouco tempo. Quem estiver tomando corticóide por muito tempo, volta no seu médico, porque isso não é uma boa conduta. Outra pergunta bastante frequente: essas doenças causam câncer? Eu diria que sim, essas doenças podem causar câncer, mas sabe por quê? Pela persistência da inflamação da mucosa. É o estímulo da inflamação sobre aquelas células que vai gerando células atípicas. Acontece um pouco mais na retocolite, bem mais na retocolite ulcerativa, né? Pode acontecer na doença de Crohn com bem menos frequência, mas muito mais comum na retocolite ulcerativa, de pacientes que têm aquela retocolite difícil de tratar, que não encontrou um medicamento ideal, que não cicatrizou a mucosa. Repito, a melhor forma de evitar câncer é tratar bem a doença e não deixar que a inflamação prevaleça. E quais as complicações que podem acontecer? Tem várias complicações que podem acontecer. Na doença de Crohn, mais comum é poder fazer alguma fístula, inclusive tem fístulas perianais que podem acontecer, fístulas dentro do próprio intestino, pode acontecer formação de estenose, quando o intestino fica mais estreito, né? Pode acontecer de infecções localizadas, que a gente chama de abscesso. Na retocolite, as mais comuns é um sangramento muito grande, uma crise com sangramento muito grande, uma dor abdominal com até perfuração intestinal. Então, são complicações que podem acontecer, mas, de novo, só quando a doença fica fora de controle. Quando a doença está controlada, isso muito raramente acontece. Essa é outra questão também bastante interessante, geralmente as mulheres perguntam isso. Doutor, vou poder ter filhos? Meus filhos vão ter essas doenças? O que eu posso responder para você? Sim, você vai poder ter filhos. Eu tenho vários pacientes, talvez muitos estejam me vendo agora, que engravidaram, que querem engravidar e a gente está planejando essa gravidez. Vários que engravidaram, depois quando a doença está em remissão. Tem vários medicamentos que podem ser usados durante a gravidez, tem alguns que não podem. Então isso deve ser planejado e compartilhado com o seu médico. Então você tem que chegar para ele e falar: doutor ou doutora, eu quero engravidar, me ajuda, vamos ver como é que a gente pode fazer.
e o doutor ou a doutora vão tomar com você uma decisão compartilhada. Olha, agora não está na hora, vamos melhorar isso aqui, ou não, tudo bem, vamos então, vamos fazer assim, sal e assado, e vamos planejar isso. Eu fico muito feliz quando uma paciente minha engravida, que tem filhos, geralmente eles trazem para eu ver. É, eu chamo de nossos, vocês me desculpem, mas eu fico tão feliz, falo, nossa, que maravilha. É uma coisa muito bacana de acontecer. É, a chance desse filho ter a doença de Crohn, a doença, ou a retocolite, ou a doença inflamatória, é grande? Não, ela é muito pequena. Muito pequena. É de mais ou menos 5%, quer dizer, tem 95% de chance de não ter nada. Como eu falei, essa questão genética ficou muito aquém no conhecimento atual de ser a causa principal da doença. E essa transmissibilidade de pai para filho, de mãe para filho, é muito pequena. Agora, se você, seu esposo ou sua esposa tem a mesma doença que a sua, isso aumenta mais, aumenta para até 30%. Mas mesmo assim tem 70% que não vai ter nada, tá? De qualquer forma, fica então essa ressalva. A chance de um portador ou uma portadora de doença inflamatória do filho ter doença inflamatória, ela é muito pequena. Essa é uma mensagem que eu tenho assim, procurado passar para as perguntas que estão sendo feitas, né? Muitos pacientes que vêm aqui nos últimos meses aqui no consultório, lá no HC, só está fazendo algumas receitas, estou alistando algumas receitas, a atividade lá do ambulatório está fechada por enquanto. Acho que em breve deve reabrir, eu acho que está tudo reabrindo, eu acho que logo a gente vai ter uma notícia boa para lá. Mas aqui na clínica, por exemplo, essa é uma questão bastante perguntada e eu acho que muitos de vocês devem ter dúvida quanto a isso. No momento atual, estamos em uma nova pandemia por Covid-19. Como devo proceder em relação à minha doença inflamatória intestinal? Bom, qual que é a grande notícia? Excelente notícia. Não foi demonstrado que os medicamentos para doença inflamatória intestinal aumentam o risco de Covid. Tá? Isso não foi demonstrado. Da mesma forma que não foi demonstrado que os pacientes em uso de medicamento têm as formas mais graves de Covid. Isso não quer dizer que os nossos pacientes com doença inflamatória não sejam o grupo de risco. Eles são um grupo de risco porque têm uma doença crônica, têm uma saúde um pouco mais debilitada do que uma pessoa sadia normal. Mas a grande notícia dessas observações que estão sendo feitas no mundo inteiro é que não foi demonstrado esse aumento de risco e que a maioria dos remédios que se toma para o controle da doença inflamatória, à exceção de muito poucos, podem ser utilizados com segurança. Agora, se você está com Covid positivo, adie um pouquinho a tomada do biológico. 1 ou 2 semanas não vai fazer muita diferença. Isso não é problema, tá? Tem gente que advoga até que poderia ser relevante quanto a isso, mas no meu caso, se o paciente está gripado, eu peço para ele adiar. Se o paciente está com dengue, eu peço para ele adiar. Se está com Covid, é a mesma coisa. Então, isso não custa nada, tá? Uma outra coisa que essa pandemia está fazendo é deixando as pessoas com muitas alterações emocionais, muita ansiedade. Você liga a televisão, é só tragédia, só morte, relatos que mexem com a emoção da gente. Seja com paciente com doença inflamatória, seja que não tem. Todos nós estamos muito afetados por esse momento. É um momento único na humanidade, pelo menos nos dias que nós estamos vivendo. Não custa nada você ir ao seu médico, ele vai te dar apoio, vai te dar acolhimento e às vezes até, se necessário, talvez um acompanhamento com uma terapia seria bom para esse momento. Não está fácil para ninguém, nem para pacientes, nem para médicos. A gente sofre muito com isso, todos estamos sofrendo, mas nós vamos superar. Tenho fé que isso vai, em alguns dias, vai passar e que nós vamos vencer mais essa parte muito dolorosa da nossa história. Mas o que é a minha mensagem final? Embora com tudo isso que eu falei sobre os medicamentos, sobre a doença inflamatória nessa era do Covid, vale muito aquelas regras de medidas de prevenção de contágio, tá? Paciente com doença inflamatória, máscara,
fica com um isolamento social o máximo que puder, quer dizer, não ficar próximo de pessoas, evitar a proximidade de aglomeração de pessoas, se manter em casa o máximo que puder, que eles não puderem, manter esse distanciamento social, né? Lavar as mãos, essa higiene das mãos é muito, porque inadvertidamente a gente vai e coloca a mão no rosto, na boca, isso é toda hora, né? Então, usar álcool gel, leva um no bolso, um na bolsa, no caso das mulheres, né? E lava a mão com álcool gel, tá? Que dessa maneira eu acho que nós vamos estar mais ou menos protegidos desse vírus e dessas condições. Essas medidas de prevenção são fundamentais, mas tranquilizar todos com esses conhecimentos em relação aos medicamentos e aos riscos da Covid nos pacientes com doença inflamatória intestinal e peço mais uma vez, tenham um distanciamento social e façam as medidas de prevenção de contágio adequadas. Eu desejo o melhor para todos, desejo que todos tenham um excelente proveito desse seminário, que mais dúvidas que houver, talvez a gente tenha um chat, alguma coisa, eu não sei como é que vai ser essa dinâmica, mas eu me coloco, como sempre me coloquei, à disposição de todos vocês, portadores de doença inflamatória intestinal, porque nós estamos juntos nessa história há muitos anos e eu pretendo ficar junto com vocês até onde eu puder. Muito obrigado pelo convite, de novo agradeço em meu nome a todos que trabalham comigo no Hospital das Clínicas, a todos que trabalham comigo na minha clínica e que eu desejo o melhor para que vocês tenham um excelente proveito desse seminário. Muito obrigado a todos.